Oi pessoal, tudo bem por aí? Então vamos dar continuidade à nossa aula número 2 sobre propriedades coligativas. Ontem falamos de uma das propriedades que foi a osmometria ou a osmocopia, né, que é aquele princípio lá de transferência de solvente, de mesmos solventes para meios distintos, né? O mais concentrado puxando líquido, puxando solvente para o lado dele, né? Então, exemplifiquei para vocês os meios hipo, hiper e isotônico e algumas características, né, desses princípios, e falamos também daquela formulinha que determina a pressão osmótica, né? Voltando a falar das propriedades coligativas, que são 4, nós vamos aqui falar de mais uma delas, que é a tonoscopia ou tonometria. Bom, eu disse a vocês na aula passada que o prefixo tonos significa força. Nós vamos falar aqui mais em pressão, tá? Chamando essa tonoscopia ou essa tonometria em observação de pressão ou medida de pressão, ok? Para vocês entenderem o que significa isso, eu queria que vocês imaginassem o seguinte, ó, tenho aqui 2 recipientes iguais, tá? Em um deles eu tenho 100 ml de água destilada. Bom, o que é água destilada? Água destilada é água livre de sais minerais, de cloro, teoricamente apenas moléculas de H2O, tá? E desse outro lado eu tivesse acetona. O que é acetona? Acetona é o nome comercial da menor das cetonas, que é a propanona. Lembra disso que nós vimos em Cico, né? Propanona, tá? Propanona. É a acetona comercialmente conhecida assim, né? A propanona. Bom, aí eu falo o seguinte, os 2 recipientes são iguais, os volumes também são iguais, de líquidos diferentes. Aí eu resolvo colocar esses 2 recipientes em mesmas fontes de calor. Então aqui eu tenho uma chama de mesmo fogão ou mesma chapa, se estivéssemos no laboratório, enfim, mesma quantidade de energia cada um desses líquidos está recebendo. Aí eu quero saber o seguinte, qual dos 2 líquidos ferve primeiro? Aí você vai me falar, bom, provavelmente a acetona, porque eu sei que ela evapora, que, por exemplo, as meninas quando tiram o esmalte das unhas, sentem até um fresquinho assim, um geladinho. Isso porque a acetona ela é tão volátil, tem tanta facilidade para evaporar, que ela meio que rouba calor da nossa pele para mudar de estado. Consequentemente, você sente frio. Então a gente sabe que ela é volátil, né? Quando você abre um frasco de acetona, se você deixar ele aberto, se você estiver próximo a ele, você sente o cheiro com muita facilidade. Isso significa que ela é mais volátil. Então, provavelmente, ela vai ferver primeiro. Agora, vamos lembrar de um conceito lá de química geral que vocês já têm. O que é ferver? É entrar em ebulição. É passar do estado líquido para o gasoso quando você faz blu blu blu, quando tem bolinhas, quando tem fervura. Agora, quando você aprendeu esse conceito de mudança de estado, de ebulição, você deve ter estudado o seguinte, a quantos graus que a água ferve? Aí ela falou assim, a água ferve a 100 graus. Em Suzano, em Mogi, isso não acontece. Por que isso não acontece? A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Então vamos pensar o seguinte, ó, antes de voltar a falar um pouquinho da água e da acetona, vamos pensar em 2 recipientes com as mesmas quantidades de água, tá? Um deles estivesse em Bertioga e o outro estivesse em Suzano, tá? Nos 2 eu tenho mesmos volumes, por exemplo, 100 ml. Em Bertioga, essa água só ferve a 100 graus Celsius. A gente sabe disso porque isso é padrão. Agora, em Suzano, se você já fez isso em alguma prática de laboratório, você viu que a temperatura de ebulição da água não chega a 100 graus. Fica em torno de, vamos pensar, uns 97 graus, talvez. Por que em Suzano é mais fácil? O que tem em Suzano que facilita? Na verdade, tem em Bertioga alguma coisa que dificulta. O que é ferver? Ferver é o seguinte, coloco o líquido no recipiente e atribuo para ele uma fonte de calor.
Chega um certo momento que vai acontecer o seguinte, ó. Quando você vai para Bertioga, quando você vai para o litoral, não necessariamente em Bertioga, algumas pessoas quando estão descendo a serra, elas sentem o tapar dos ouvidos. Isso por quê? Porque falam assim pra gente, tem mais pressão. O que é ter mais pressão? Conforme você desce, que você vai chegando próximo ao litoral, você vai recebendo mais ar. Consequentemente, esse tapar dos ouvidos. Mas por que lá embaixo tem mais ar? Porque tem mais espaço? Não, gente. Lá embaixo tem mais ar porque a força da gravidade ao nível do mar é a mais intensa. Mais intensa do que em Suzano, em Mogi, em São Paulo, enfim. Por que a força da gravidade lá é mais intensa? Porque lá, em altitude chamado zero, é o local do planeta que nós estamos mais próximos ao centro do planeta. E o que tem no centro do planeta, do ladinho do inferno lá? Tem um magma, que é... Inferno não tem não, tá? Que é formado de, basicamente, ferro e níquel. E a existência desses dois metais ali, no centro da Terra, fez com que surgisse a força da gravidade. Isso significa que quando você está ao nível do mar, você está mais próximo do centro do planeta. A força da gravidade lá é mais intensa, por isso tem mais ar. Então todas as camadas da nossa atmosfera, exosfera, estratosfera, troposfera, todas elas são atraídas para o centro do planeta. Consequentemente, ao nível do mar tem mais ar. Então lá é mais difícil para ferver. Por que lá é mais difícil para ferver? Porque assim, ó, vamos pensar, em Bertioga, sobre essa massa líquida, em cima dessa água que está numa panela, num becker, sei lá, eu tenho mais ar do que em Suzano. Suzano, nós estamos em altitude mais elevada em relação ao nível do mar. Eu não tenho muita certeza da altitude de Suzano, mas gira em torno de uns 600 metros de altitude em relação ao nível do mar. Isso significa que quanto mais eu me distancio do centro do planeta, a força da gravidade é menos intensa. Consequentemente, tem menos ar. Entendem o que eu estou falando? Por exemplo, estou fazendo uma escalada ao Pico Everest. Por que lá é tão gelado que está perto do Sol? Lá é tão gelado, apesar de estar mais, entre aspas, perto do Sol, porque lá tem menos ar. E é o ar que segura calor na atmosfera, particularmente o gás carbônico. Então, quanto mais eu me distancio, o ar fica mais rarefeito. O que é ar rarefeito? Com menos gases. Por quê? Porque a força da gravidade é cada vez menos intensa. Então, em Bertioga tem mais ar. Em Suzano tem menos. Então, essa chamada pressão atmosférica, gente, é medida da quantidade de ar. Essa pressão atmosférica, ela varia conforme varia a altitude. Em elevadas altitudes, menor pressão, menos ar. Em baixas altitudes, maior pressão, mais ar. Então, em Bertioga tem mais ar do que em Mogi. Esta água lá em Bertioga só vai ferver quando acontecer o seguinte: quando ela vai recebendo calor, é assim, vamos imaginar o seguinte, você tem aqui uma molécula de água, aqui é outra. Quando ela é líquida, as moléculas rolam umas sobre as outras, não é verdade? Não acontece esse rolar, por isso que a água esparrama. Conforme a água líquida vai recebendo calor, a tendência das moléculas se afastarem. Só que só vai acontecer esse afastamento total quando essas moléculas que estão já na forma de vapor vencerem a barreira do ar. Então, só a molécula de água só consegue sair voando, formando nuvenzinhas de fumacinha de água, quando essas moléculas vencerem essa barreira. Então é necessário que, eu digo assim, ó, a pressão desse vapor, pressão de vapor é a força existente no vapor. Então, só vai acontecer a fervura quando esse vapor da água tiver com a mesma pressão, tiver a mesma capacidade, tiver a mesma intensidade de força que tem a pressão atmosférica do ambiente. A gente fala que lá em Bertioga, a pressão atmosférica é daqueles 760 milímetros, que você já deve ter estudado alguma coisa em física, ou quando você estudou gases. Então, ao nível do mar, a pressão atmosférica é equivalente a 700 milímetros. A água lá só vai ferver quando o vapor dela tiver essa pressão também. Agora, como que ele vai adquirir essa pressão?
Aí vem aqui, ó, o fogãozinho com a chama que vai levando energia. Vai levando energia para a molécula, vai levando energia. Chega uma hora que essa molécula energizada estará, aí ela vence a barreira do ar. Aí a água blu 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 sai voando. Entende o que eu estou falando? Então, a temperatura de ebulição, ela acontece no momento da fervura. Mas para ela acontecer, a pressão desse vapor precisa ser igual à pressão da atmosfera. Em Suzano tem menos ar, não tem? Então em Suzano, esse vapor, ele também vai ser ajudado pelo calor de uma chama, também vai ser ajudado. Só que em Suzano, como tem menos ar, é um pouquinho mais fácil para essa molécula conseguir vencer a barreira do ar. Aí, a aproximadamente 97 graus, esta água ferve. Entendem o que eu estou falando? Então, a ebulição, a solidificação, as mudanças de estado, a fusão, todas elas acontecem em estados. Por exemplo, quando eu falo assim, a quantos graus a água congela ou entra em fusão? Aí você vai falar para mim, a 0 grau, ao nível do mar. Se for em Suzano, a temperatura de solidificação da água é -2. É mais fácil para ferver, mas é mais difícil para solidificar. Então as mudanças de estado variam conforme varia a pressão atmosférica, conforme varia a altitude. Só que a gente não fica falando isso. A água em Suzano, a água em Mogi, a gente acaba usando os padrões, né, daquela chamada CNTP, condição normal de temperatura e pressão. A gente sempre usa padrão. Agora a gente sabe que essas variações existem e em elevadas altitudes elas são muito significativas. Por exemplo, quando os jogadores brasileiros da seleção iam jogar lá em La Paz, na Bolívia, aí vamos imaginar que a seleção deu um maior vexame, perdeu. Aí o que os jogadores falam? Os jogadores falam que eles perderam o jogo, aquela partida, porque eles passavam mal, porque lá o ar é muito rarefeito. E realmente, lá em La Paz, na Bolívia, que se eu não me engano é uns 2.000 metros de altitude em relação ao nível do mar, como está quanto mais lá em cima, menos ar, realmente tem menos oxigênio. Então a pessoa até se habituar é mais difícil para ela fazer um esforço físico. Outra coisa também que é levada em consideração em altitudes diferentes, por exemplo, o cara está acostumado a dar um chutão lá no momento do pênalti, por exemplo, tá? Vamos imaginar isso. Aí o cara está acostumado a dar um chute com uma intensidade X. Quando ele está em elevada altitude, se ele der o chute com a mesma intensidade, muito provavelmente, se ele ainda não for muito certeiro, der um chute meio torto, pode ser que essa bola ultrapasse os limites do gol. Pelo seguinte, lá não tem menos ar? Então tem menos resistência, menos ar para segurar a bola. Então se ele estava acostumado a dar um chutão lá para o companheiro dele, lá que está lá na frente, essa bola vai ultrapassar o companheiro dele. Por quê? Com menos ar, menos resistência. Então realmente a altitude modifica sim as condições, né, de exercícios, de movimentos. Então é fato que a alteração é bastante significativa, né? Aí, já que agora a gente lembrou um pouquinho a ebulição, vamos aqui pensar nos nossos líquidos lá no laboratório. Imagine que eu tenha 2 recipientes, em um deles tem água, no outro tem acetona, que é a propanona. Aí, eu falo assim, eu já tinha perguntado para vocês, qual dos 2 líquidos será que vai entrar em ebulição primeiro? Bom, se os 2 estão no mesmo ambiente, você concorda que ambos estão recebendo a mesma pressão, tá? Se a experiência é feita no laboratório de Suzano, aqui eles estão recebendo uma quantidade de ar, esse daqui está recebendo a mesma quantidade de ar do ambiente. Eu disse a vocês que a chama registra a mesma temperatura. Aí vocês devem estar pensando assim, apesar das condições de ambos os líquidos serem iguais, mesmos volumes, mesmas temperaturas, mesma pressão do ar, a acetona ferve muito mais fácil. A água a gente sabe que só entra em ebulição a 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição da acetona gira em torno de 40, 50, depende um pouco de algumas características de solubilidade. Então a quantidade de energia que a acetona precisa é muito menor. Agora, por que isso? Eu disse há pouco para vocês que ebulição acontece quando a pressão do vapor daquele líquido consegue vencer a barreira do ar. E isso só acontece quando a pressão do vapor, das moléculas, fica igualzinha à pressão do ambiente, não é?
Por que um líquido é mais volátil que outro, naturalmente? Pelo seguinte, a acetona é uma molécula constituída por uma estrutura assim, né? Ó, composto orgânico, onde no carbono secundário eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio, não é? E a água, aquela molécula onde átomos fazem ligações simples entre oxigênio e hidrogênio. Essas duas substâncias, se você estudar a polaridade, ambas são polares. Aqui tem ponte de hidrogênio, que é H-combusina, lembra disso? HFON. Aqui não tem ponte de hidrogênio. Opa! Aqui o carbono está ligado a hidrogênios, mas o hidrogênio não está ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então aqui não tem H-combusina. Esta é polar, esta também é. Só que a força intermolecular que une moléculas do tipo ponte de hidrogênio é de alta intensidade. A força intermolecular que une moléculas do tipo propanona é de média intensidade. Isso faz com que ela seja mais volátil. Então eu falo o seguinte, é como se essas moléculas, vamos imaginar o seguinte, ó, esta é uma água, esta também é uma água. Eu estou colocando água para ferver, por enquanto ela está lá quietinha. Uma molécula não se distancia da outra, porque elas são muito unidas, a união entre elas é muito rígida, porque é ponte de hidrogênio. Aí eu começo a dar calor para ela, então ela começa a separar, mas ela vai e volta. Começa a separar só a 100 graus, ela sai voando. Agora a acetona, imagine que esta é uma propanona, esta também é uma propanona. Tá lá, líquidas, rolando umas sobre as outras. Eu começo a mandar calor, muito rapidamente ela começa a se separar. Por quê? Porque a força que une uma molécula a outra não é de alta intensidade. Então basta 40, 50 graus, ela já vence a barreira do ar. Eu digo o seguinte, a pressão do vapor da acetona já é grande. O que é ter uma pressão de vapor grande? É já ter facilidade para vencer a barreira do ar. É como se a substância propanona já tivesse entre as moléculas uma certa energia para um pouquinho mais que eu atribuo, um pouquinho de aquecimento lá na chama de um bico de gás ou de uma chapa, um pouquinho mais de energia basta para ela para uma molécula se separar da outra e entrar em ebulição. Então eu digo que a pressão de vapor da acetona é muito maior do que a pressão de vapor da água. A pressão que o vapor de água tem é baixa, consequentemente eu tenho que colocar calor para ela mudar de estado. Então ela só vai ferver a 100 graus, ao passo que a acetona, como a sua pressão de vapor já é alta, é como se ela já tivesse facilidade para se movimentar, porque as moléculas não são tão unidas assim, basta um pouquinho de energia e já consigo fazer isso. Entende? Então a tonoscopia estuda isso, a pressão de vapor existente nas substâncias, nas misturas, nas soluções, tá? Agora, vamos ver se você entendeu o que eu quero dizer com pressão de vapor. Vamos temperar uma salada. Ontem eu falei da salada, né, do sal tirando água, agora vamos pensar num outro aspecto de temperando essa salada. Fiz lá uma salada de alface, tomate, sei lá, pepino. Aí eu vou temperar minha salada. Resolvo temperar assim, ó, põe um pouco de azeite, depois eu ponho um pouco de vinagre. Você sente o cheiro primeiro do azeite ou do vinagre? Ah, você sente o cheiro mais do vinagre. O azeite a gente até sente quando a gente aproxima um pouquinho mais o pratinho assim. Mas o vinagre é mais fácil, porque eu digo que o vinagre tem pressão de vapor maior que o azeite. Consequentemente, a sua temperatura de ebulição é mais baixa. Então, quanto mais força tem esse vapor, mais fácil para mudar de estado. Pressão de vapor alta, temperatura de ebulição baixa. Pressão de vapor baixa, temperatura de ebulição alta. Mais difícil para ferver. Entendem isso? Agora vamos pensar num seguinte aspecto. Falando da água, que é que faz mais parte do nosso dia a dia. Vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente de novo com água, que a água fosse água destilada, tá? Aí eu resolvo colocar aqui um pouco de sal, sal de cozinha, cloreto de sódio. O que você acha que acontece com a pressão de vapor? O que vai acontecer é o seguinte, qualquer soluto não volátil, o que é ser não volátil? Que não evapora fácil.
Então o sal não derrete fácil, não entra em fusão em baixa temperatura, muito menos ferve em baixa temperatura. Então ele é um soluto fixo, não volátil. Qualquer soluto que eu acrescente nessa água, que agora eu tenho uma solução, vai atrapalhar. Porque assim, ferver não é vencer a barreira do ar? É como se agora os vapores que começam a se formar aqui, além de terem que vencer a barreira do ar, vão ter que vencer também os vários grãozinhos de cloreto de sódio que estão dispersos lá, dissociados, mas estão ali presentes. Você concorda? Que quando a água dissolve, ela separa o cátion do ânion, faz a dissociação, mas os íons estão presentes. Então esse vapor vai ter que vencer a barreira do ar, que já era difícil, e agora vai ter que vencer também os grãozinhos, os sólidos dispersos, as partículas dispersas. Aí eu digo que a pressão de vapor dessa solução vai cair. O que significa quando a pressão de vapor cai? Ó, caiu... Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Caiu a pressão de vapor, caiu a pressão do vapor. O que vai acontecer? Vai aumentar o ponto de ebulição. Se essa água ao nível do mar fervia 100 graus, como ferve se for água pura, água mais sal vai ferver em temperatura maior. Não sei quanto, eu sei que superior a 100 graus Celsius. Por quê? Porque o sal atrapalha. Quanto mais sal eu colocar, mais difícil. Então a pressão de vapor vai cair cada vez mais, quanto mais solutos eu acrescentar. Entende o que eu estou falando? Tá? Então a pressão de vapor varia conforme eu modifico a concentração da solução. Soluções mais concentradas vão ficar com pressão de vapor cada vez mais diminuídas. Isso a gente estuda na tonoscopia, que é uma das propriedades coligativas. Propriedades coligativas estudam exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. As diferenças, por exemplo, nas mudanças de estado, quando solutos são acrescentados, quando eu aumento, quando eu vario, não só exatamente aumentar, que eu posso pensar também em diminuição, quando eu vario a concentração das soluções, ok? Tonoscopia. Vamos, da próxima aula, caminhar para outra propriedade coligativa e aos poucos vocês vão ter condições de resolver todos os tipos de exercícios, tá bom? Muito obrigada, gente, pela atenção. Até a próxima!